Amigos do Portal JC 24 horas, bom dia, manhã do dia, 5 de julho. Gente, eu estou aqui, olha só, vendo aqui a postagem do Jairo Honório, que diz o seguinte: em dia memorável, no Vale do Pernambuco, cheguei ao grau 33, o mais alto grau filosófico da maçonaria. Como se não bastasse me tornar soberano grão inspetor-geral, fui reconhecido como o maçom mais novo a chegar ao grau máximo na Confederação Maçônica do Brasil. Sou grato a Deus por esse momento. Aí vem aqui as fotos e tal. Bom, o Jairo está aqui com a gente. Rapaz, em primeiro lugar, parabéns aí pela conquista. Para você realmente é pioneiro em todas as suas ações. Você é diferente em tudo que você faz porque você se dedica. Parabéns a você por essa conquista e que o senhor nos fale sobre a importância desse momento da sua vida com essa conquista mais recente. Bom dia. Bom dia, Temístocles. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo portal JC 24 horas. Queria agradecer, né, o teu convite para falar sobre a sessão ao grau 33. Pedir desculpa aí a todos os internautas pelo semblante de cansaço, né? Cheguei agora de viagem e ainda é inegável o cansaço. Mas muito feliz e digo para você, com um sentimento de responsabilidade muito grande. Mas, na função, no dia a dia, qual a diferença em estar no primeiro degrau da hierarquia maçônica para chegar no último degrau, em termos de ações, em termos de responsabilidades? O que muda para um maçom iniciado em Na, relação a um do 33? na verdade, Temístocles, como você bem sabe, na maçonaria, nós, na verdade, não nos oferecemos para ser maçons. Nós somos maçons e, por ser maçons na vida profana, como falamos, né, no nosso dia a dia, a gente é convidado a, a brilhantar as fileiras, né, da nossa ordem. E quando a gente é maçom por atitudes, por sentimentos e de coração mesmo, de corpo, alma e coração, a gente não tem distinção de quem está no primeiro grau ou quem está no último grau. E eu não sinto qualquer diferença nesse sentido de quando eu ainda era um aprendiz. Então, o que hoje pesa ter chegado nesse grau é a responsabilidade, sem sombra de dúvida, porque é como se a gente recebesse um fardo de responsabilidade muito maior, onde a gente passa a A ser importância desse vigilante. momento da sua vida. Peraí, é só o retorno aqui. Pronto, pode seguir. Pronto, ao vivo é assim mesmo. É isso, é isso. Vamos lá, pode seguir. Então, concluindo aqui essa resposta, Temístocles, é a responsabilidade, porque, querendo ou não, a gente tem a responsabilidade por ter chegado a esse cargo e a gente tem a responsabilidade também pela idade com a qual nós chegamos a esse cargo, né? Nós somos reconhecidos lá em Assembleia como o maçom com menor idade biológica a ascender ao grau 33 na Confederação Maçônica Brasileira. E isso nos traz uma carga de responsabilidade muito grande, porque a gente passa a ser um fiscal das nossas ações e das ações dos nossos pares. E a gente não tem a permissão para errar. Embora estejamos em oficina, embora estejamos num campo de aprendizagem contínua, o erro ele termina se tornando uma realidade um pouco distante quando a gente chega a esse cargo e chega com essa idade, porque nós precisamos ser exemplo para que outros possam querer ascender ao cargo, independente da idade. Olha só, a Janete Soares está parabenizando, Marcos Oliveira também parabenizando, né? A Alzirene Márcio está aqui, bom dia, meu povo lindo, muito obrigado, Alzirene, criatura maravilhosa essa menina. Aldenir Moura, bom dia, Solimário Frase, bom dia também. E o Pablo Carvalho está dizendo, admiro muito essa ordem. O Pablo está dizendo, pô, me diga uma coisa, diga para os nossos internautas, as pessoas dizem que a maçonaria ela é secreta, mas a gente ouve dizer também que ela não é secreta, ela é discreta. Ela é uma coisa ou outra, Jairo. A maçonaria é uma entidade discreta.
Muito foi mistificado durante toda a história sobre o papel da maçonaria, sobre seus rituais, sobre um segredo que até hoje muitos falam que existe, mas na verdade o nosso segredo é servir. O nosso segredo é nos desprender de vaidade, nos desprender das questões profanas, né, das questões materiais, e a gente sempre procurar ter empatia com o próximo, sempre procurar a melhor forma de estar ajudando tanto as pessoas nas suas individualidades, quanto também a sociedade no sentido coletivo. O Dani Moura está dizendo aqui que está em São José do Peixe, é de lá, terra boa, viu? São José Terra do boa, muito Peixe. boa. Maravilha, então. E Jairo, eu vou uma pergunta para você em relação ao trabalho do dia a dia. A gente sabe que uma das missões é servir, né? A gente sabe também que a maçonaria está presente na história do Brasil e do mundo nos momentos mais difíceis de luta, né? Eu queria que você destacasse as principais lutas que a maçonaria se fez presente e que somou para o resultado positivo e a vitória. A maçonaria, dentro de todo o seu contexto histórico, Temíscula, ela sempre foi muito presente na sociedade, principalmente em defesa do que é justo e do que é perfeito, em defesa da liberdade, em defesa dos mais oprimidos, né, dos menos providos de forças para combater as injustiças da vida. E aqui no Brasil não foi diferente. A nossa independência, ela teve um papel decisivo com a presença da maçonaria, né, que, digamos assim, foi um braço forte nessa luta. Né? Nós tivemos diversas outras revoluções em que se chegaram ao consenso, se chegaram ao fim, quando a maçonaria passou a intervir. E, principalmente, é algo que para muitos é contraditório, mas que para a gente, maçons, é algo muito natural, é a relação da maçonaria com a religião. Ô, Jairo, só um instante aqui, Jairo. Só um instante aí, colega. Tem alguém aqui. Aqui o negócio é agoniado. Deixa eu lhe falar bem só uma coisa. Eu vou lhe fazer uma pergunta, você fica respondendo enquanto eu vou aqui atender essa pessoa. Rapidinho aqui. Alzirane, o Idaiane de Ribeiro está dizendo aqui, Demarcia Poneiro está dando os parabéns para o Jairo, aqui de São José do Peixe. Obrigado, Silva também, Mas é Silva também me parabenizando. Eleneuza Ramos também está dizendo aqui, avante Jairo. Sérgio obrigado, Rodrigues está dizendo, portal Band News, acompanhando direto de Marituba, no Pará, rapaz. Olha, estamos longe, né? Jairo, bom, todo mundo me parabenizando. Eu posso mudar de assunto, não combinei, mas queria falar de política. O negócio aqui é agoniado, cara. Eu vou lhe fazer uma pergunta, você fica respondendo a nossa internauta, só enquanto eu abro aqui a nossa porteirinha. Eleições 2022, você é a liderança política, você já foi candidato a vereador, você é um cara que vive a política. Que avaliação você faz das eleições de 2022? Você responde aqui, fique à vontade enquanto eu salvo aqui rapidinho. Eu te peço permissão para, nesse momento da sua ausência, só concluir a relação da maçonaria com a religião, né? E na sequência eu já respondo com a tua presença a questão das eleições 2022, tá bem? Vou ver a resposta em um minuto só eu volto, mas pode ir respondendo que nossos internautas estão me acompanhando, tá bom? Tudo bem, então. Rapidinho, tá? Fica à vontade aí. E aí aos internautas, falando que muitas pessoas terminam confundindo a maçonaria como uma religião, outros até com menos informação terminam confundindo-a como uma seita, né, como algo que seja maligno ou que tem alguma aspiração por coisas do tipo, quando na verdade é justamente diferente. Da mesma forma que a maçonaria ela se fez presente em muitos momentos de várias repúblicas, né, de várias nações, para intervir sempre em prol, né, de uma unificação, da paz, de uma forma geral, ela não foi diferente quanto à religião. E aí, quando a gente estuda as gênesis da maçonaria, a gente vê que ela está intrínseca com o caráter religioso, como uma defensora e uma guardiã, né, do que é sagrado, do que é certo, da real palavra, né, do grande arquiteto do universo, que é o nosso Deus, Javé, Jeová, que é o Deus que a gente acredita como único.
E só para que vocês tenham uma ideia, para se entrar na maçonaria é exigido apenas uma coisa, entre outras, claro, como boa conduta, como diversas outras coisas, mas tem uma que é crucial, que sem ela não há possibilidade de se chegar à maçonaria, de se filiar à maçonaria, que é acreditar em Deus, seja ele denominado da forma com a qual a sua religião acredita. Mas é necessário que você tenha uma religião e que essa religião acredite no único ser criador, né, onipotente, que é Deus, né, o Javé na religião católica cristã, que é o Jeová na religião dos Testemunhos de Jeová, que é Jeová Jirá para alguns evangélicos, seja como for a religião, né, dos muçulmanos aos budistas, a quais forem, qual for a sua religião, desde que você acredita que há um só Deus, né, uma só fonte criadora, e a quem a gente deve todo o temor e todo o respeito, né, e toda graça, toda glória, a pessoa se torna apto a ascender as fileiras da maçonaria. Maravilha, então vamos aqui, olha só. Alzirene Máximo está dizendo essa entrevista é muito interessante, esclarece muita coisa a respeito da maçonaria. Muito obrigado, Alzirene. Firmina Pereira está dizendo parabéns, Jairo, um grande rapaz, conheço desde pequeno. Olha só, Jairo. A Firmina está dizendo aqui, né? Vanessa Obrigado. Rocha está dizendo, meu primo, eu tinha certeza disso. Vanessa Rocha, sua prima. Lá de E Bertolinha, nos acompanhando. pronto. Alzirene Máximo volta a dizer aqui, Deus acima de tudo. É isso aí, né? Realmente. Bom, gente, ele já falou aqui sobre a maçonaria. Só para enfatizar, já Fica à vamos entrar no vontade. assunto da política. Só para enfatizar, a audiência do seu canal, a minha prima Vanessa está nos acompanhando de Bertolinha, né? Temos pessoas de São José do Peixe nos acompanhando, de Manaus, como você falou, e o mais interessante, foi tudo muito rápido do momento que eu recebi o convite para quando a gente entrou aqui ao vivo, e eu não tive como mandar sequer para a minha família, né, para os meus pais, de tão Olha. rápido que foi. Mas estão lhe acompanhando porque sempre que aparece qualquer notícia nova, a notificação vai lá e nos avisa. Ô, rapaz, que bom, rapaz. Fico feliz de saber disso e com mais responsabilidade de saber que cada vez mais as melhores pessoas estão acompanhando a gente, né? Bom, o Sérgio, ele não quer sair do tema da maçonaria, não. Olha só, ele diz o seguinte: se é do bem, por que tanto segredo? Você acabou de dizer que não é segredo, né? Na verdade, não existe segredo. O segredo ele é algo que historicamente ele foi até de forma cultural colocado como se existisse na maçonaria. Mas o que a gente de fato é discreto, porque assim a maçonaria, de forma geral, no mundo inteiro, ela faz diariamente inúmeras ações do bem. Os seus maçons, os verdadeiros maçons, eles têm o hábito de fazer o bem nas suas ações diárias, né? E que nada disso vai para os holofortes. Você não vê a maçonaria fazendo alguma ação, digamos assim, de caridade ou alguma ação mais voltada para as questões de justiça social e dando publicidade, dando matéria para isso, porque a gente aprende a fazer com a mão de forma que a outra não tenha conhecimento. E aí, por isso, alguns dizem que a maçonaria é secreta ou coisa do tipo. E outros até por não terem conhecimento, né? Mas, na verdade, não. Somos uma entidade discreta e que, como toda entidade, nós temos, sim, as nossas formas de poder fazer as nossas ações. E aí isso não é compreendido por muitos. Muito bem, então. O Sérgio está agradecendo aqui pela resposta. A gente aqui agradece Grato, aí sim. pela A gente que participação, né? agradece. O Everson Leal Costa está dizendo o seguinte: ó, a religião, no meu ponto de vista, separa e destrói a união das pessoas. Deus une, Deus é amor. Parabéns, Jairo, pela sua conquista. O Everson Leal. Obrigado, Hélio. Bom, mudar de assunto agora rapidinho para o seguinte, né? Porque falar com liderança política, sem falar de política às vésperas da eleição, é usar o tempo do entrevistado sem tirar o máximo dele. Então, Jairo, eleições de 2022, como é que você está vendo o cenário, né? O povo brasileiro vai escolher o seu presidente, o povo piauiense escolher presidente e governador, e também deputados, senadores e tudo mais, né? Como é que você está avaliando o cenário aí?
É, Temístocles, na verdade, não vou fugir das suas perguntas, tá? Como não é do meu feitio, mas o que eu posso te dizer a respeito das eleições de 2022 é que a gente ainda tem um campo muito aberto, né? No cenário nacional, a gente vê que temos dois candidatos que terminam despontando com maior vigor para essa disputa, né? Cada um com a sua história e com perfis bem diferentes. No cenário estadual, a gente tem, deixa eu ver a forma mais moderada que eu posso te falar nesse momento. A gente tem dois candidatos que com perfis muito semelhantes. Acredito que no cenário estadual, o povo piauiense aguarda mais outros candidatos se despontarem, aguarda alguém que possa trazer características diferentes. E aqui eu não estou julgando se são características boas ou ruins, tá? Eu só vejo que há espaço para uma terceira via, né? Ou talvez até uma segunda, já que muitos consideram as duas aí postas como primeira, como única, né? Como vias semelhantes, e há sim espaço para uma terceira via, né? Dentro desse contexto, a gente vai ter aí também a briga para as cadeiras legislativas, tanto na Câmara Estadual quanto na Assembleia Estadual quanto na Federal. E aí a gente precisa ter o bom senso de fazer boas escolhas. Floriana tem um histórico de sempre votar num número muito alto de deputados. Grande parte que não tem um trabalho realizado em torno da nossa cidade, que nunca, de certa forma, fez alguma ação efetiva para o nosso povo. E eu acho que não só Floriano, como todas as cidades, ela precisa, de fato, apoiar deputados que possam trabalhar pela sua terra, porque são esses deputados que terminam sendo a voz dessas cidades em muitas das brigas, em muitas das questões em que ela trava, e são muitos desses deputados que terminam conseguindo emendas que chegam para beneficiar o povo desse município, né? Como obras, como emendas que vão trazer infraestrutura, melhoria na saúde, na segurança, na educação, e que a gente sabe que a realidade da maioria dos municípios piauienses e brasileiros, elas são a realidade de prefeituras com poucos recursos, né, que não têm ideias que possam empreender enquanto ente público, no sentido de fazer com que a sua verba participativa possa se multiplicar no sentido das ações. Então, elas terminam se tornando altamente dependentes de emendas parlamentares. E é nesse momento que é importante a gente fazer as escolhas corretas para que a gente possa sim colher o fruto. A cidade de Floriana é uma cidade um pouco atípica, né? Ela, como outras grandes cidades do Piauí, como Picos, Parnaíba, Uruçuí, Teresina, dentre outras, mas a realidade da maioria dos municípios é que não conseguem ter uma arrecadação de imposto, não conseguem ter uma participação nacional com grandes valores, e na maioria das vezes mal dá para pagar a folha e os fornecedores. Então, as emendas parlamentares elas terminam sendo uma via de prosperidade no sentido de obras e de melhorias nos serviços para esses municípios. Só para a gente concluir, a cidade de Floriano, o último deputado eleito realmente que Floriano fez, uma cidade que já teve até governador, né? Foi a deputada Maria José Leão, no começo do ano 2000, por aí assim, se não me engano, né? Já tem um bom tempo. De lá para cá, o que teve foi suplente que o governo chamou para assumir. Isso deve-se ao fato de aparecerem muitos candidatos aqui da cidade dividindo votos e muitas lideranças apoiando a pessoa de fora. Você acha que Floriano no ano que vem vai conseguir eleger alguém, muito embora alguns nomes já estejam aí começando a botar o bloco na rua? Tá, Temístocles, é importante a gente analisar de forma muito rápida esse ponto histórico triste da cidade de Floriano, que já teve representantes em todos os postos do nosso estado e que, infelizmente, por questões pequenas, internas, terminou perdendo a condição de representatividade no nosso estado.
E a gente sente isso quando a gente vê cidades que até então eram menores do que Floriano, e aqui eu vou trazer uma análise mais focada na questão econômica, e que terminaram se tornando potências econômicas a nível estadual maiores que Floriano. E aí tudo isso reflete quando a gente tem serviços que não atendem a população como deveriam, que a gente tem a falta de emprego, porque a gente não consegue atrair grandes empresas, né? E diversas outras coisas. E aí a falta dessa representatividade, ela mexe sim com a vida das pessoas, mas infelizmente poucas pessoas conhecem e conseguem refletir sobre isso. Quanto à questão dos nossos deputados, Floriano sempre lança, sim, alguns deputados, filhos da terra, para colocam seu nome para representar a nossa cidade. Mas a gente precisa analisar quem, de fato, quer assumir o cargo para trabalhar por Floriano ou apenas para barganhar politicamente, ter uma quantidade de votos e talvez se projetar para uma eleição futura de vereador, ou prefeito, ou vice, ou quem de fato só quer, por vaidade, estar barganhando cargos com outras lideranças políticas, alguns, infelizmente, até por dinheiro. Então, tudo isso precisa ser analisado para que a gente possa separar o joio do trigo. Só para agora sim, a gente encerra. Carlos Lustosa está dizendo aqui, Jairo, além de ser um amigo de infância, um grande ser humano, de uma humildade ímpar, não só ele, como sua família. Palavra do Carlos. E saudade, cara. Aqui está aplaudindo, né? Tamara Vieira está dizendo, pense em uma pessoa educada, chama-se Jairo. Obrigado. Jairo, está aqui. Olha só, nós temos aqui um texto longo do Jerônimo Bonfim. Ele fez 3 mensagens, todas elas muito longas, sobre a maçonaria. No comentário dele, ele discorda de tudo que você falou. Como a gente já tinha mudado de assunto, e considerando também que o texto dele é muito longo, vai demandar muito tempo, se meu amigo puder depois, no privado, ver o comentário dele e responder para ele, a gente te agradece, tá bom, meu amigo? Porque ele está exatamente discordando, né? Eu não te entendi. O Jerônimo está exatamente discordando de tudo que você falou acerca da maçonaria. Nós não vamos ler, porque é um texto meio longo, Jerônimo, você nos perdoe, não é desconsiderando a importância da sua mensagem. Mas o Jairo se comprometeu aqui de lhe responder a cada coisa que você comentou aí na sua postagem. Pode ser, Jairo? Pode ser sim, tá, Temicho. Terminando aqui a nossa entrevista, eu já converso com ele. Pronto, que é sobre a maçonaria, que a gente já tinha mudado o assunto, também é muito longo. Aí já vai gerar um debate longo, que vai demandar tempo, que você está no seu corre-corre, e a gente pode até marcar um dia para falar só sobre maçonaria e tirar todas as dúvidas do Jerônimo. Tá bom, meu amigão? Combinado. Mais uma vez, parabéns e sucesso, tá bom? Obrigado, Temístocles. Eu convido a todos a conhecerem um pouco mais sobre a maçonaria, sobre diversas outras instituições que a gente é até agraciado em Floriano, em outras cidades aqui do Piauí, que nós temos, mas na realidade a gente não tem o conhecimento do que são essas instituições, de quem são os seus participantes e de quais são as suas ações. E aí, muitas vezes, a gente perde até a oportunidade de somar forças por não conhecer, por não buscar. E aqui, de forma muito rápida, Temístocles, eu queria citar entidades mundiais, como a Ordem Demolei, a maçonaria, o Rotary Club, o grupo de escoteiros, né, o escotismo de uma forma geral, a Igreja Católica, né, as igrejas como um todo, que são entidades que promovem o bem, e diversas outras, que agora o Lions, né, e outras que eu posso estar esquecendo aqui no momento, tá? E outras entidades que são filhas de Floriano e que a gente precisa, sim, poder apoiar cada um da sua forma, para que a gente possa ver as coisas boas acontecendo na nossa cidade sem depender dos entes políticos, dos entes públicos, tá? Mas que a gente possa ter a certeza que a sociedade civil organizada ela tem força para mudar a realidade de muita gente. Maravilha, então. Conversamos com o nosso amigo Jairo Honório, em termos biológicos, o mais novo, né, o maçom mais novo vai chegar no grau 33, e aproveitamos também falando sobre política 2022. Muito obrigado, Jairo. Sucesso, meu amigo.
Místico, fique com Deus, tá? Eu te agradeço aí pelo convite e me colocar à disposição sua e de qualquer pessoa que possa precisar. Um bom Maravilha, dia. então. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas com você.